Mais uma vez, a gente aqui no nosso Mindcast, aqui no Leblon, e hoje, mais uma vez, né, presenças mais do que especiais. A gente fica mais feliz do que liso em dia de pagamento com essas presenças aqui. Marli, hoje a gente vai falar uma parte minha do humor e você, como domina mais, vai falar o resto, né? Eu domino mais? Pelo amor de Deus, quem domina são eles? Tem isso também, a gente tá aqui só para levantar a bola, né? É verdade. Eu gostaria que você se apresentasse, professor, para as pessoas de casa, conhecer melhor sobre você, sabe? Meu nome é Guilherme Lepski, eu sou médico, neurocirurgião, trabalho no Hospital das Clínicas na Faculdade de Medicina da USP e num instituto privado chamado Instituto de Neurocirurgia, e coordeno, junto com a doutora Anali aqui, um curso de especialização em neurociências para a população geral. Sou pesquisador e nessa função que a gente está aqui ajudando ao congresso de vocês. E tem o bigode mais famoso do Brasil. Um dia eu chego lá, tá crescendo, né, doutor meu? Tá... Quando fica mais nervoso, fica mais para cima ainda. E aí eu gostaria doutora que você se Analia. apresentasse. Eu sou a doutora Analia Arevalo, sou neurocientista, também trabalho na Faculdade de Medicina da USP e eu co-coordeno o curso de especialização em neurociência. Então, amor, vamos começar um bate-papo bem interessante, né? Pergunte o que você sempre fala para mim em casa. Minha área é humor, eu trabalho nessa área do humor e a gente, por incrível que pareça, nesses 28 anos de estrada, a gente recebe em todas as redes sociais muito retorno de todas as faixas etárias, de pessoas que às vezes sem condições de procurar a área médica ou com vergonha, através do humor, elas procuram injeção de ânimo. Então são pessoas, ontem mesmo eu recebi aqui um relato de um autista, escritor de livros, que está aqui, palestrou ontem, dizendo muito obrigado, porque numa fase que eu estava em profunda depressão, através do humor, eu conseguia respirar um pouco, ter um pouco de ânimo, e a gente recebe muito isso. A gente trabalha na área do humor, eu recebo bastante, que eu ando muito, e essa questão do bom humor, que não é uma terapia, mas é terapêutico. O bom humor, eu costumo brincar o seguinte: a gente sai de perto de uma pessoa bonita, eu continuo feio. Eu saio de perto de uma pessoa que tem dinheiro, eu continuo liso, duro. Agora eu saio de perto de uma pessoa bem-humorada, eu me transformo. Eu saio outra pessoa, que o bom humor, ele encanta, ele contagia, e a gente recebe realmente uma injeção de ânimo. E nessa parte assim da neurociência, o humor tem algum estudo que as pessoas... Nossa, Moção, isso aí é muito verdade, sabe? A gente tá acostumado a ter aqueles ensinamentos de vovó, né? Não pode comer manga com leite que embrulha a barriga, não pode sair no vento depois de tomar banho frio, né? Mas esse aí de que assim, a gente ficar feliz atrai felicidade, isso é verdade. E a ciência sabe muito bem isso aí. Você quer uma prova? A pessoa que tem depressão, ela adoece mais. A pessoa tem mais doenças crônicas, tem mais dores, tem mais insônia, tem mais problemas em geral, não é? Por outro lado, a pessoa que tem um humor melhor, tem mais alegria de viver, ela lida melhor com doenças crônicas, ela lida melhor com câncer, ela vive mais. Ela de fato vive mais. A ciência já sabe bem isso daí. E o que você falou é muito interessante, a contaminação do riso, né? Você quer saber algumas coisas neurológicas que contaminam? O bocejo. Se eu bocejo aqui, você já vai pegar ali, e se você rir, eu também já vou tender a rir. E por isso que em programa humorístico, a pessoa fala lá uma porcaria, vem lá as risadas de fundo, né? Às vezes falou nada interessante, vai tanta risada que a pessoa já abre o bucho, como vocês falam aqui, né? E por quê? Porque a gente sabe que contamina. Então, eu acho que isso devia ser uma terapia mais institucionalizada, porque a gente sabe que o riso leva a mais liberação de serotonina, de noradrenalina no sangue, que são neurotransmissores que combatem a depressão. Vem em pílula, não é? O comprimido que você toma, o médico dá, o riso tem o mesmo efeito, mas a gente não usa isso como uma prática terapêutica. Devia, viu? Devia. Tá aí uma coisa interessante. Coisa boa, tá vendo? Né, doutora? Hoje a gente estava almoçando e tinha uma mesa só com senhoras. Porque as mulheres, elas se não, o homem vai ficando velho, vai ficando rabugento, não quer sair de casa. Só tinham mulheres, só senhoras. E tinha um só senhor. Eu digo, o que é que o senhor está fazendo aqui? As mulheres, não, eu chamei, todo mundo chamou os todos. Ninguém quis ver, a gente veio só, junto as amigas e vão.
E eu comecei a conversar e elas rindo. E aí eu notei muito isso, que todas elas tinham esse sentimento do bom humor, da risada. Senão a gente junta a nossa turma, vem tomar um café da tarde só para rir. E é uma terapia também, né? E uma coisa que a gente vem vendo muito nas pesquisas, que estudam o envelhecimento saudável. Entre todos os fatores, todas as variáveis que vêm sendo estudadas, exercício, dieta, né? Todos os fatores genéticos que influenciam como a pessoa vive, o grande fator, que parece uma coisa bem subjetiva, é aquele propósito de vida. Então, a pessoa que se diz que tem um propósito de vida, que isso inclui, obviamente, um bom humor, né? A pessoa que relata, na minha vida eu tenho um grande propósito, seja ele cuidar dos meus filhos, eu tenho amigos, eu tenho uma vida social importante, tudo isso está muito ligado ao bom humor, né? A pessoa deprimida não fala que ela tem um propósito de vida. Então, a pessoa que tem um bom estado de humor é aquela pessoa que tem redes sociais muito importantes, e ela está bem, né? Isso é um fator, assim, que hoje em dia os cientistas estão considerando até mais importantes de todas as outras coisas juntas, que a gente antes achava, né? Comer bem, exercício, tudo isso continua sendo importante. Mas esse objetivo de propósito de vida, com bom humor, é o que mais determina quão bem a pessoa vive com quanto tempo, né? E a qualidade também. Tá vendo? Vamos continuar mais felizes que mosca em tampa de xarope. Alegria. Mais alegria. A gente passou saindo do almoço e você estava no carro, aí tinha uma hora que falou, né? Que ele era calvo. Aí só tá chovendo, cuidado com o cabelo. Sua filha começou a dizer, mas ele não tem cabelo. Papai, ele é louco, fica fazendo piada com todo mundo. Eu falei, eles gostam, porque onde passa na rua todo mundo faz assim, né? Se eu saísse por aí dando remédio, não ia ter tanto sucesso. Eita, coisa E boa. aí, né, pra gente complementar essa conversa bacana, a gente gostaria de falar um pouco sobre os neuromitos, né? E a gente tem uma perguntinha aqui. Por que os neuromitos, o que são neuromitos e por que são importantes para entendermos esse contexto? Os neuromitos são talvez aquelas coisas que a gente acredita sobre o cérebro ou o sistema nervoso. Muitas vezes vêm de coisas reais, né? Coisas que se sabem, mas às vezes são mal interpretadas, as pessoas não entendem muito bem. Às vezes não é por mal, às vezes um jornalista pega uma informação e interpreta de forma errada. E às vezes leva para, né, crenças que não são muito boas, às vezes. E as pessoas que se aproveitam dessa ignorância acabam vendendo produtos que às vezes, né, não são muito bons, então podem ser muito perigosos, né? Então são falsas crenças sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso, sobre geral, que podem levar, eu acho, a consequências bastante perigosas quando as pessoas não se protegem desses mitos. No contexto da educação, por exemplo, se a gente fala assim, a menina, ela é mais emotiva, ela é mais para cuidar do outro, você está criando para ser dona de casa, né? E se você falar, o menino, ele gosta de construir, ele dá... Veja, eu já dei um Lego para ele quando ele tinha 1 ano de idade, ele pôs uma pedrinha em cima da outra. Não, se você não dá para a menina, ela não vai desenvolver essas coisas. Então, o ideal é que você estimule toda a capacidade das crianças. E tanto homem como mulher têm os mesmos potenciais. E se às vezes um sobressai aqui e ali, com treinamento, acaba ficando igual, sabe? Mas tem muitos mitos, né? Esse negócio do cérebro da mulher é diferente do homem. Esse é um mito, né? Eu falei promoção, minha mulher fala que é igual. Eu falo, não é igual, porque quando a gente discute, ela sempre tem razão, então... né? E outro, 10%. A gente só usa 10% do cérebro, né? Para que raio que existir 100% se a gente só usa 10%, né? Tudo que eu como vai para só 10% ali. A gente brinca que a pessoa que usa 10% do cérebro é só o cara que falou isso aí. Todo o resto usa 100%. A fonte, eu, né? Aquela mentira que inventa isso aí, né? Aquela mentira que pega, né? Isso aí é pior ainda com quem é cearense, que a cabeça desse tamanho usa só 10%. Meu Deus. Sim, O cara nunca cita a fonte, né? Olha, só usa 10%. E ele diz com a convicção, todo mundo. Né? Você sabia que eu cheguei no curso por conta de um neuromito, né? Me falaram que existia a cura do autismo. E aí, Carol, para, pelo amor de Deus. Não existe isso. Vai fazer o curso que tu vai aprender, né? E aí, eu achei muito importante, porque quando a gente chega lá, olha, os estudos falam isso. Aí, como é que você diz pra gente ser mais críticos, né?
Pode, se você puder repetir o que é que você diz em sala de aula pra gente, sobre quando a gente fala, os estudos falam. Sim. Os estudos falam, quais estudos? Você foi atrás do estudo, qual que é? Você sabe ler o estudo, como que você interpreta? O problema é que a gente tem também, hoje em dia a gente vive uma era de falsas informações, de muitos falsos especialistas. Temos muitos neurocientistas por aí que não são neurocientistas, com milhões de seguidores online, infelizmente. E é muito fácil a pessoa falar, estudos falam que. Estudos falam que, e a pessoa já acha que, então tá bom. Quais estudos? Então, quanto mais a gente se arma, né? Quanto mais a gente se enche de ferramentas próprias, qualquer que seja o seu background, qualquer que seja seu conhecimento prévio, né? Não interessa, você não tem que ser um neurocientista para poder pensar de forma crítica e ter as ferramentas para você mesmo ir atrás do estudo e entendê-lo e saber criticá-lo e saber avaliar, você sozinho ou sozinha, saber se isso é válido, né? E as pessoas têm muito medo disso, ou acham que só para os especialistas e acabam confiando nos falsos especialistas, e tem muitos por aí, e esse que é o problema. Né? E pode levar a um grande erro, né? Um dos objetivos que fez a gente criar esse curso era tentar levar a neurociência para todo mundo, não é? Por isso a gente não coloca uma profissão específica para a gente ensinar, não é para médico, não é para enfermeiro, é para todo mundo. Porque a neurociência está no dia a dia de todo mundo. É diferente de eu ensinar coloproctologia. Não é interesse geral. A neurociência está em tudo, não é? Está na capacidade de a gente aprender, de a gente conviver em sociedade, de a gente... Então, para que limitar? E o que a Ana falou, se a gente ensina a pessoa a separar a informação boa da ruim, está fazendo um avanço para a sociedade. Vai evitar que se procure tratamentos desnecessários, você vai... enfatizar a boa ciência, boa informação, né? Boa educação. A boa educação, né? É nesse sentido que a gente procura contribuir. O feedback tem sido positivo, não é? A gente fala, tem gente que fala que entra no seu curso para ter respostas, para isso, para aquilo, para aquilo. Então você está no curso errado. A gente aprende, a gente ensina a fazer perguntas. Questionar, né? A gente ensina a questionar, a se perguntar, né? É difícil, às vezes, a pessoa perceber isso aí. Eu gosto muito porque você aprende de forma diferente, né? Do sistema brasileiro. A gente tem muito o estudo já com a resposta. E vocês, né? Faz a gente construir um quebra-cabeça. Né? Eu estava falando isso aqui antes, que num determinado momento da escola, eu não me encontrava, porque eu sou de uma área de criatividade, e eu não conseguia gostar. Fazia porque tinha que fazer, passava porque senão eu apanhava de mamãe. Porque mamãe fazia chinela justiceira, me dá a visão além do alcance. Aí jogava chinela. Minha cidade é pequena, mas eu fui o primeiro menino a ter tatuagem. 37, 38 das havaianas de mamãe, que pegava pela minha costa. Então eu tinha que passar. E aí, mas eu estava falando aqui antes que a escola, ela lhe leva a ter a resposta do gabarito. É o professor falando a verdade. E vocês ensinam a questionar. Porque, Moção, qualquer coisa que a gente for falar, não é? A gente fez aí um exercício, Alzheimer. A gente procurou nos primeiros 40 anos do Banco de Dados Científico. Apareceram 5 mil estudos. Nos últimos 2 anos apareceram 5 mil estudos. O que eu quero te dizer? Se eu vou falar uma aula agora sobre Alzheimer, daqui 5 anos ela está obsoleta, está tudo errado, quase tudo errado. Então, se a gente não ensina a pessoa a buscar informação, o nosso curso vai servir por muito pouco tempo, né? E a gente também quer passar habilidade para a pessoa. Então, por exemplo, muito alegrou a gente, vendo aqui no congresso, que tem alguns ex-alunos nossos dando aula. E pessoas que a gente viu no começo do curso eram muito tímidos, não conseguiam falar, não conseguiam se expressar. E a pessoa entra com uma desenvoltura e faz uma brilhante palestra. Sabe, foi uma construção, a gente pôs a pessoa para falar, para apresentar seminário, para tentar convencer os outros da sua ideia, daquilo que leu. Isso é um exercício, sabe? A gente não faz, a gente brinca que a gente não vende certificado, a gente forma pessoas, não vende certificado. Muito curso que vende certificado, comprou, levou. Não a gente forma pessoas. Então é isso, da pessoa se envolver com a coisa. Ela não vai ficar parada ali e um idiota fala a verdade e ela fica baixando a cabeça. Não é essa a ideia. É verdade, que eu falava, né?
Toda vida que tinha que apresentar me dava dor de barriga. Eu digo, não, vou no banheiro, para. E tem gente que entra, que fica doente, não posso ir hoje. Eu já fiquei doente, não vou não, em nome de Jesus. Mas eu acho muito importante, porque você faz a gente pensar, né? Vocês, né? Faz a pessoa pensar, né? A buscar, aprender, e não é fácil, né? E falando nisso, eu tenho outra pergunta. Quais são os neuromitos mais comuns que circulam na mídia e na sociedade? Bom, alguns ele já mencionou. Eu não entendi quais são os quê? Os neuromitos mais que mais circulam na... Eu tenho um falando- engraçado, mas eu não sei se pode quer falar, né? Fala. Me falaram, né? É o exercício, né? Diz um estudo, Diz né? um estudo, Segundo um estudo. segundo lá que tem na internet, que peidar emagrece. É isso, menino. Ok, emagrece? Ela não tem fio, só é flatos, né? Spoons. Mas se fosse assim, quem come feijão tava só o palito, né? Porque o bicho pra ter gás é feijão. Isso aí tem a ver com o segundo cérebro, não tem a ver com o primeiro, o intestino. Tá Não, brincadeira. Comédia, tá vendo? Ó? Fez o curso, não sabia nem falar, já tá contando piada. Já tá contando piada. A pós-graduação é contar piada, né? Aí a pessoa vai ajudar o moção. Mas tem muito neuromitos que rodam Isso. na mídia, né? Não, os que mais talvez pegam são aqueles que envolvem a educação, né? Isso. Fala um pouquinho do meninas e meninos, né? Capacidades várias, criativo, os dois hemisférios, né? O criativo versus o lógico, né? Isso é um problema porque esse tipo de mito afeta as crianças desde pequenininhas. E isso a gente viu nos nossos estudos que até os educadores acreditam nisso, né? Muito educador que ensina crianças pequenas já tem esse preconceito. Então já trata as crianças desde pequenininhas com essas ideias e já rotula desde pequenas. Então a criança já cresce já achando isso, né? Então se desde pequena ela já acha que ela de uma forma aprende de certa forma, tem certas capacidades ou limitações, que tipo de criança você está criando? Que tipo de adulto você vai trazer para o mundo? Né? Outro mito comum é que a gente tem uma janela para aprender, né? Que a gente só aprende até determinada idade, depois não aprende mais. Estou muito velho para isso, estou muito velho para isso. Isso é essencial, né? Você tocar, porque assim, muita gente pergunta, depois dos 3 anos, não aprende mais? Aprende a vida inteira, sabe? E a gente ainda, para aprender, a gente precisa esquecer. O nosso cérebro precisa descartar aquilo que não usa e liberar espaço para aprender coisas novas. Por isso a gente precisa sempre aprender coisas novas. E se a gente não aprende, a gente vai ter demência lá na frente. Eu digo que o cérebro é igual um braço, uma perna. Quando você usa uma tipóia, você usa uma tipóia 2 semanas, seu braço fica fininho. Né? O cérebro é igual, ele murcha, ele atrofia. Então tem que usar, não é? Aquela pessoa que entra no consultório e fala, estou com problema de memória. Tá, e como é que você usa o seu cérebro? O que você faz no dia a dia? Eu acordo, eu não faço exercício, eu cozinho um pouco, eu não leio, eu não converso com ninguém, aí acaba atrofiando. Tem que usar. Usar de que forma? Convívio social, não é? Rindo, fazendo exercício, aprendendo uma língua, tocando instrumento, né? Realmente ativo. Aí você previne a demência, né? Tem um conteúdo que você fala sobre período crítico e sensível. Você pode explicar, porque tem muita gente que ainda tem essa dúvida. Eu acho que assim, existem com certeza alguns períodos críticos que a gente tem com alguns sentidos básicos. Então a gente sabe, muita pesquisa com animais, especialmente. Então, visão, audição, são sentidos que têm que ser desenvolvidos com uma certa fase, né? Quando não temos estímulos no ambiente no momento certo, às vezes esses processos atrasam ou podem desenvolver de forma errada. Agora, para outras coisas, linguagem, processos emocionais e tal, tem mais tempo, né? Especialmente em seres humanos. Então, aquela coisa de, não aprendeu a ler a certa idade, então esquece, né? E é isso que começa a ser um problema, né? Porque a gente sabe que tem crianças com atrasos por vários motivos, né? Por ambiente, por problemas emocionais. Então, quando a criança se apresenta com alguns atrasos e depois chega alguém e fala, então passou tal idade crítica, 7, então esquece, essa criança não vai aprender mais. Esse que é um problema. A criança sempre pode, né, o ambiente sempre pode ser modificado de forma positiva e isso se aplica tanto a crianças saudáveis quanto a crianças com problemas de desenvolvimento, né, vários tipos. Então, sim, os conceitos de períodos críticos e sensíveis existem, mas são muito mais flexíveis em seres humanos do que a gente sabe em outras espécies. E bom, são complexos para explicar aqui
brevemente, mas interessante porque a gente tem muita neuroplasticidade, isso é ao longo da infância, da adolescência e até na vida adulta. E nos últimos anos a gente vem entendendo isso muito mais, né? E até na velhice, né? A gente, como o Guilherme explicou, o cérebro continua crescendo, aprendendo até sempre. Então, É importante, não né? tem janelas assim, fechou, né? Nunca. Muito bom isso aí que vocês estão falando da neurociência, a questão do pensar, de criar. Né? Eu lembrei de uma frase do professor Rubem Alves que dizia que um adulto criativo é uma criança que não envelheceu. No sentido de que você sempre continua exercitando, pensando, criando ativamente, né? É isso aí. Muito bacana. Tem só mais um, que aqui, assim, eu já ouvi muito, né? Tu fala mais que é papagaio de Mas eu tenho que manicure, né? perguntar, o Eu povo... sei, é questionar o curso, é o curso. Eles estão me ensinando a questionar, não é isso? O curso não é esse, né? Você tem que perguntar. Tem gente que diz que uma criança, se ela aprende 2 línguas ao mesmo tempo, causa um atraso. É verdade ou não? Não, eu já ouvi isso muito. Segundo os estudos, né? Na minha própria família também. Eu cresci com 2 línguas, né? Eu cresci com uma família que falava já várias línguas, cresci na Argentina, mas meus pais, eu nasci nos Estados Unidos. A minha irmã já falava inglês, cresci com as 2 línguas. A minha irmã, por exemplo, tem filhos que cresceram nos Estados Unidos com os pais que falavam espanhol. Meu sobrinho teve um certo atraso no momento. E tinha um pediatra lá atrás que falou, parem de falar espanhol com ele, que é por isso que ele está atrasado. E eu entrei e eu estudava a linguagem. Eu falei, não tem evidência nenhuma. Essa é uma crença muito antiga, eu acho que na época, 50 anos atrás, que acreditava isso, né? Se a criança tem um atraso, não confunde. Não tem evidência nenhuma, assim, cada caso, mas em linhas gerais, quanto mais você expõe a mais línguas, é muito positivo, muito bom. Um pouquinho disso vem de algumas evidências que, quando uma criança cresce com muitas línguas, 2, 3, em algumas culturas, né, na Europa, na Suíça, por exemplo, a criança já cresce com 2, 3, 4 línguas. Então tem muita evidência que isso não atrapalha de jeito nenhum, né? Mas tem evidência que assim, o vocabulário, o número de palavras que a criança sabe em cada uma das línguas, é claro que não todo o vocabulário que teria numa língua, porque é impossível, você não tem um número de horas no dia para aprender tudo, né? Não vai aprender. Então, isso se tinha como uma evidência que a criança não aprendia perfeitamente todas as línguas também. Não. Existe um custo, né, de estar exposto, mas o benefício é muito maior, né? E existe evidência que ter mais línguas carrega benefício em outras áreas também cognitivas, né? Então, em outras áreas, até matemática, outras funções que não têm a ver com linguagem, né? Então, rapidez em outras áreas de aprendizagem. Então, na minha humilde opinião, não tem evidência disso, não. Essa lenda, Lídia, vem daquela coisa que a criança, quando é exposta nos primeiros 2 anos a mais de uma língua, ela vai retardar a expressão da fala. Ela vai demorar mais para falar. Mas quando fala, ela já começa a falar em 2, 3 línguas, dependendo do número de línguas que ela foi exposta, entende? E o desenvolvimento acaba sendo muito acelerado. Tem isso também, que às vezes se observava um certo atraso relativo quando era mais exposto, mas nem sempre isso acontece. Quando você vê, tipo, na Suíça, estão usando a Suíça, mas tem outros países também onde tem mais línguas, nem sempre tem um atraso. Mas é verdade isso. E é benéfico, tanto que o reconhecimento de alguns fonemas você nunca mais consegue recuperar. A pessoa pode aprender a língua, pode aprender muito bem depois, mas alguns fonemazinhos que às vezes não existem na língua nativa, se a pessoa não aprendeu nos primeiros 2 anos, ela não vai falar tão bem. Né? Então, quanto mais exposição, melhor. Tanto para a língua, quanto para as outras habilidades mentais, como a Ana mencionou. Né? É verdade. E fica claro que esse pediatra de Sobrinho, a doutora Ana Lia, ele era brasileiro, porque ele não fala espanhol, que é contra a Argentina, entendeu? Ele era contra a Argentina, ele queria que ele aprendesse espanhol, mas os filhos da gente estudam numa escola bilíngue e sempre tem isso aí. Não bote não, porque já só o que é que vai piorar, porque são isso aí, é muito importante essa pergunta, e o esclarecimento, né? É por isso que eu fiz essa pergunta. Você, como eu disse, nunca passa frio, as mulheres sempre cobertas de razão. Exatamente. E aí não pode discutir, hein? Agora, nisso de língua, imagina a minha desvantagem, que ela fala 6 línguas, eu falo mal e porcamente o português. Aí começa a discutir, ela puxa para uma língua que eu não falo, pronto, abaixa a cabeça. Já ganhou.
E eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem está vendo vocês, deixar sua rede social, né? O que Vamos colocar também aqui na tela, rede social de cada um. né? Qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas e o que é que elas podem buscar no curso? Curso. Bom, eu acho que assim, neurociências é uma ciência talvez nova, interessa muitas pessoas, mas eu quero deixar claro que neurociências é para todo mundo, né? Neurociências não é uma ciência só para os poucos. Eu acho que é algo que interessa a todo mundo porque de fato está na vida de todos nós. E justamente a gente criou esse curso multiprofissional porque a gente acredita que qualquer um de qualquer área pode e deveria se expor e aprender e ter acesso a. E sejam bem-vindos todos ao curso, porque realmente eu acho que é muito enriquecedor para os alunos, mas para a gente também, que recebe pessoas de tantas áreas diferentes, que aprende tanto com os alunos também. Eu vou dar uma mensagem mais geral, concordo com tudo que a Ana falou, mas aproveitar a presença aqui do Ilustre Mação para dar uma mensagem mais genérica, para a gente viver com alegria, para a gente viver com humor, para deixar a alegria entrar nas nossas vidas, para torná-la melhor e para a gente viver mais saudável. Achei uma mensagem muito importante para a população geral e não tenho dúvida que vai trazer muita saúde para todo mundo. Eu fico feliz com essas mensagens porque muita gente acha que a neurociências é só para médicos, né? E vocês estão mostrando, né? Você está trazendo uma visão diferente para o Brasil, né? Eu acredito muito no trabalho de vocês. Espero que vocês gostem, né, amor? Vamos nos despedir. Demais. Despedir, infelizmente, por ela a gente passava o dia conversando. Você vê que fala mais do que pobre no sol. Eu sou pobre no sol, eu falo demais. Então, muito obrigado, foi esclarecedor demais, a gente gostou. Tanto quando o papo é bom, a gente não olha nem para as câmeras, a gente esquece que tem câmera, tão bom que foi. E falando disso, da neurociência, a importância com um sorriso. Então, eu fiquei mais feliz ainda, né, amor? É verdade, né? É verdade. Muito obrigado a vocês pela Obrigado presença. a vocês. Tchau para vocês, né? Muito obrigado e até daqui a pouquinho. Faça a fofoca digital, né? Isso aí a fofoca é bom, porque movimenta o cérebro, fofoca do bem, movimentar o cérebro, falar como é que tá as coisas e tal. Então isso é muito importante. O fuxico, como é que chama? Fofoca. É verdade. Vamos gastar, né? Trabalhar o cérebro. Tchau, tchau.